film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of 5 youths. For them, an idyllic summer afternoon drive became a nightmare. It is all the more tragic in that they were young. But had they lived very, very long lives, they could not have expected, nor would they have wished to see as much of the mad and macabre as they were to see that day. Era uma tórrida tarde de domingo, num dos verões mais quentes que há memória. Toby Hooper, de olhar pasmo e inquiridor, contemplava fixamente uma bela peça de engenharia sueca, um invejável motosserra, o Husqvarna. Numa mega loja de ferragens, algo que só podemos visualizar invocando o nosso imaginário hollywoodiano, como a loja em que o jovem Ash de Evil Dead era o capataz, ou as lojas onde os nossos heróis vão com um carrinho de compras buscar armas e equipamentos para, num terceiro ato, vingarem a injustiça a que foram sujeitos. O jovem Toby fantasiava: e se eu agarrasse nesta bela motosserra e abrisse o caminho daqui para fora à força, a cortar estes matarruanos todos já às postas até ao parque de estacionamento? E mais, e se eu levasse as postas para casa e desse um belo de um churrascão para a família toda no próximo fim de semana? E até conteúdo erótico, e se calhar moças meio nuas, que no início estão extremamente divertidas e no final arrependem-se amargamente por se terem metido com estes matarruanos do Texas. Ora, aqui está uma bela ideia para um filme. Bom, e assim foi. Pediu financiamento a uma empresa que mais tarde se veio a revelar ser propriedade da máfia, juntou um corajoso elenco e juntou uma bela equipa e foram para o interior do Texas filmar o primeiro Texas Chainsaw Massacre, que em português se chama Massacre no Texas, retirando o elemento mais importante deste título, que é o motosserra. E se há algo mais assustador do que o primeiro massacre de motosserra do Texas, é a história da sua filmagem. Desde dedos cortados, porque os efeitos especiais não funcionavam, até membros da equipa a desmaiar, porque o fedor, a carne podre nas filmagens dos interiores era intolerável. Eles demoraram imenso tempo a fazer aquele filme, ou pelo menos muito mais do que seria o tempo que aquela carne se mantém a não cheirar a podre. Isto já para não falar da questão do financiamento e dos direitos do filme, naquele imbróglio todo da máfia e das subsequentes ações judiciais, tempos em que o jovem Hooper temeu pela sua vida quando lhe foi proposta uma soneca com os peixinhos pela malta da máfia. Isto foi um circo, um filme dentro do filme, ou um filme fora do filme, ou um filme à volta do filme, até que se finalmente tivesse uma obra, um produto cá fora para mostrar. Algo que durou uma boa década após a filmagem deste filme, todo este imbróglio criminoso e também burocrático. Apesar de todo o aparato e todo o trauma, o resultado é um dos melhores filmes de terror de sempre. Texas Chainsaw Massacre é um filme cru, visceral, claustrofóbico e muito desconfortável. Carregado daqueles instintos primitivos como sobrevivência, o líbido, os seres humanos despojados das suas máscaras, à exceção do Leatherface e da sua máscara de pele humana. Todos nós que crescemos com a ciclicidade de ser lançado um massacre de motosserra do Texas a cada década, ou mais do que um por década, nós fomos acompanhando este personagem, este Leatherface, e se nós virmos os filmes todos do Texas Chainsaw Massacre e depois formos ver o primeiro, nós reparamos que é um filme que não está em quase nada relacionado com todos os que lhe seguiram. Apenas o 2 é uma continuação direta, mas nenhum destes filmes tem o tom, a textura, tem a mensagem do primeiro. É como comparar o Rambo 1, o First Blood, com todos os outros Rambos que se seguiram. Este primeiro Texas Chainsaw Massacre ainda hoje é um filme aterrador e imersivo, apesar de ter uma introdução desonesta, que é baseada em eventos reais, blá blá blá, porque como todos sabem, esta questão do baseado em eventos reais é uma maneira rápida, barata e imediata de catapultar um filme em termos de cagufa.
mas rapidamente se torna uma experiência cinematográfica que ninguém poderá esquecer, seja hoje na nossa sala de estar, com uma televisão de 65 polegadas 4K, como em 1974, quando estreou naquelas salas sujas do Bronx, ou até numa sessão da meia-noite no cinema dos restauradores, ali a meio dos anos 80. Este filme foi banido em imensos mercados, sendo que apenas na década de 2000 foi aprovado para distribuição na Alemanha e ainda assim com algumas restrições. Em 74 teve que ser distribuído como unrated para não obter a temível classificação de X-rated que o retira da maior parte das salas, sendo que o unrated também algumas, mas mantém-o naqueles antros mais escuros, aquelas zonas de cinema que nós só vimos nos filmes antigos. São pequenos pormenores destes que fazem um filme de culto. E era esta a filosofia do terror do início dos anos 70. Era o medo, era o horror, era o ambiente, era o tom e não tanto os efeitos, o gore, o sangue. E este filme entrega um dos seus principais responsáveis. Eu diria que como Alien de 79 está para a ficção científica, também este Texas Chainsaw Massacre está para o terror. The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history. The Texas Chainsaw Massacre.